É com muita honra que estamos aqui reunidas, eu, Gláucia Rezende Tavares, com a minha mestra e amiga, professora Maria José Esteves Vasconcelos. A nossa proposta é que a gente converse sobre o trabalho que Maria José vem desenvolvendo aí, especialmente em relação ao pensamento sistêmico e todas as suas contribuições. E aí, minha mestra? Como é, Glaucia? Um prazer para mim também ter essa oportunidade de conversar com você. Que bom, um tempo aguardado e chegou esse momento, né? Felizmente. Você tem dito, Marizé, que o pensamento sistêmico, que você compreende o pensamento sistêmico dentro de um domínio linguístico. E afinal, o que é esse domínio linguístico? Sim, a noção de domínio linguístico, ela decorre do reconhecimento de que nós não podemos falar objetivamente da realidade e de que nós construímos as nossas verdades nas nossas conversações. Porque somos seres vivos que vivemos na linguagem, né? Então, nas nossas conversações, nós compartilhamos critérios para validar as afirmações que nós fazemos. E com diferentes critérios, acontece que aí vão emergindo diferentes domínios linguísticos. Por exemplo, o domínio linguístico da filosofia, com alguns critérios, o domínio linguístico da religião, com outros critérios para validar as afirmações, o domínio linguístico da ciência, com outros critérios. Compreendendo dessa maneira, nós entendemos que nós não podemos, nós podemos transitar entre diferentes domínios, mas nós não podemos levar questões de um domínio para abordar com os critérios de outro domínio. Por exemplo, levar as questões da religião, da fé, para serem abordadas com os critérios do domínio linguístico da ciência. Eu fiz opção por trabalhar no domínio linguístico da ciência. E assim eu pude acompanhar, focalizar o processo que está acontecendo dentro do domínio linguístico da ciência de mudança de paradigma, que nós podemos também entender como uma mudança de critérios da comunidade científica para validar suas próprias afirmações. Então eu distingo uma ciência tradicional, onde o critério para validar as afirmações é o critério da demonstração da verdade, e o outro domínio linguístico diferente que está emergindo, que é o dessa ciência novo-paradigmática, onde o critério de validação é o critério de co-construção das verdades num espaço intersubjetivo consensual. Tá. E aí, Maria José nos brindou com o seu livro, a sua obra primeira, O Pensamento Sistêmico, né? Que ele fala, então, do novo paradigma da ciência. Está aqui o livro, né? Falar de ciência é falar de epistemologia? Olha, falar de paradigma de ciência é falar de epistemologia da ciência. Eu tomo a palavra paradigma como equivalente de um dos sentidos de epistemologia, que é o sentido das nossas crenças, das nossas premissas, dos nossos pressupostos. E aí, nesse domínio linguístico da ciência, nós podemos distinguir, além da epistemologia, nós podemos distinguir as teorias e as práticas, né? E é muito importante a gente distinguir, fazer bem clara a diferença entre uma teoria e epistemologia, né? Quando eu pergunto pelos fundamentos de uma prática científica, eu posso responder falando da epistemologia, que seriam as premissas dos cientistas com as quais aquela prática é consistente, coerente, ou então eu posso responder falando dos princípios teóricos da teoria que está sendo usada para embasar, para compreender aquela prática científica, né? Então é diferente a gente falar de epistemologia e de teoria,
porque sendo a teoria um conjunto de princípios teóricos, a teoria é externa a mim, ela não faz parte de mim. E eu lanço mão da teoria para explicar o fenômeno no qual eu estou interessado, né? Então, a teoria eu aplico. Já a epistemologia, sendo um conjunto de crenças que fazem parte da minha estrutura, são as minhas premissas, é a minha epistemologia que me implica numa forma de atuar, de trabalhar, de me relacionar. Quando você destaca o pensamento sistêmico como um novo paradigmático, né? Como uma proposta novo paradigmática da ciência, da onde é isso? Como é que você situa? Olha, eu passei a adotar esse adjetivo para o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico novo paradigmático. E aí está contida uma redundância. Porque se eu considero que o pensamento sistêmico é o novo paradigma da ciência, eu não precisaria adjetivar o pensamento sistêmico, né? Então é de fato uma redundância. No quadro de referência que eu elaborei para a gente compreender essa mudança de paradigma que está acontecendo na ciência, eu distingui 3 novos pressupostos que são pressupostos sistêmicos. O pressuposto da complexidade em todos os níveis da natureza, o pressuposto da instabilidade de um mundo que está em constante processo de tornar-se, de vir a ser, e o pressuposto da intersubjetividade, quando nós reconhecemos que não temos acesso à realidade, que não podemos falar da realidade, e aí então nós construímos as nossas verdades, construímos a realidade nas nossas conversações, né? Acontece que eu considero o pensamento sistêmico, o novo paradigma, como esse conjunto de 3 novos pressupostos. Mas ainda existem hoje profissionais que estão abordando ou focalizando apenas um ou outro desses pressupostos. Então há profissionais que só estão focando e falando da complexidade, das teorias da complexidade, outros estão falando da indeterminação, da auto-organização do sistema, mas eles ainda estão acreditando que o sistema está lá para ser conhecido, tal como ele é na realidade, né? Eles ainda não incorporaram esse terceiro pressuposto, eles ainda não refletiram bastante para acreditar que nós, devido à nossa constituição biológica, não podemos falar da realidade, né? E existem até profissionais que se intitulam construtivistas ou construcionistas sociais e que, entretanto, estão descrevendo práticas que não são consistentes com esse conjunto de 3 novos pressupostos, né? Então, para mim, o novo paradigma da ciência, o pensamento sistêmico como novo paradigma da ciência, é um conjunto de pressupostos que estão interconectados numa conexão triádica em que eu preciso dos 3 para ter cada um dos 3. Que não se excluem, né? Que não se excluem, que se complementam e que fazem um conjunto onde nós precisamos dos 3. Mas você estava dizendo então do seu quadro, que eu vejo que é uma referência dos 3 aspectos que não são excludentes, né? A complexidade, a instabilidade, a intersubjetividade, né? E vejo que isso de fato é uma base de compreensão e que, mais uma vez, está tão bem descrito no seu livro, né? Que aponta aí a questão que você mesmo afirma como o pensamento sistêmico, novo paradigmático, como uma redundância. Né? Mas acho que é muito legal que a gente entenda que o seu livro hoje está na 11ª edição e sendo traduzido para o inglês. Uma honra para nós, mineiros, estar exportando conhecimento, né? E produção. E dentro disso, se aqui tem essa base epistemológica, como que fica a metodologia e a aplicação? Como é que é isso? Sim, eu participei também da construção de uma metodologia de atendimento sistêmico, uma metodologia para a prática, que é uma metodologia em que as pessoas
que estão vivenciando uma situação, um problema, têm oportunidade de, num contexto de autonomia, construírem juntas as soluções viáveis, possíveis naquele momento. Essa metodologia, eu fui co-construtora dessa metodologia e ela está apresentada numa obra da qual eu também sou coautora, que é essa obra aqui, Atendimento Sistêmico de Famílias e Redes Sociais, né? É uma obra em 3 volumes, onde nós apresentamos os fundamentos, apresentamos o processo de atendimento sistêmico e apresentamos as possibilidades de uso dessa metodologia na prática. Em diferentes contextos. Em diferentes contextos, exatamente. E aí nós temos também, eu tenho conduzido workshops e cursos, inclusive curso de pós-graduação, em que nós convidamos os profissionais a assumirem essa nova visão e procuramos prepará-los para aplicar a metodologia em seus contextos de prática profissional. E eu acho que é muito interessante essa expansão, né, de uma compreensão que não está restrita ao psicólogo, né, mas ao cientista que pretende, de fato, né, adotar essa metodologia. E os profissionais, né, que fazem a opção de trabalhar no domínio linguístico da ciência, né? Como nós começamos falando. Isso. Né? E dentro disso, de que maneira que você situa as teorias sistêmicas? Sim. Algumas pessoas que ainda não estão bastante avisadas e ainda não têm clareza sobre essa diferença entre teoria e epistemologia, às vezes me encontram e falam: você escreveu sobre teoria sistêmica. Eu falo: olha, o meu livro não é sobre teoria sistêmica, o meu livro é sobre epistemologia sistêmica ou paradigma sistêmico. Mas no último capítulo do livro eu falo sim das teorias sistêmicas e elaboro um quadro de referência para a gente abordar essa questão das teorias sistêmicas, né? Nesse quadro de referência eu mostro que a partir da segunda metade do século XX começaram a surgir teorias sistêmicas importantes, a teoria, e muito conhecidas, a teoria geral dos sistemas, do Bertalanffy, a teoria cibernética, do Wiener, e que, apesar de serem teorias gerais, que queriam ser teorias para todo tipo de sistema, não eram ainda novo-paradigmáticos, né? Nessa época, esses autores não podiam ainda questionar a realidade objetiva, porque não havia ainda conhecimento disponível para eles fazerem isso, né? Depois eu abordo também a questão da teoria da autopoiese, do biólogo chileno Maturana, que é uma teoria novo-paradigmática, porém não é uma teoria geral. É uma teoria só sobre o funcionamento dos seres vivos. Outra coisa que eu destaco nesse capítulo são a biologia do conhecer e a cibernética da cibernética, que, embora possam ser pensadas como teorias, elas são muito mais teorias do conhecimento do que teorias de sistemas, né? Então, a situação era essa até recentemente, e quando eu publiquei esse livro ainda era esse o quadro, né? Porém, muito recentemente, em 2013, Matheus Esteves de Vasconcelos, que para minha alegria é meu filho, publicou um livro que é A Nova Teoria Geral dos Sistemas. Ele está publicado como e-book e o subtítulo é Dos Sistemas Autopoiéticos aos Sistemas Sociais. O Matheus estudou bastante a obra do Humberto Maturana e ele distinguiu na obra do Maturana alguns princípios que são válidos para a gente compreender o funcionamento dos sistemas em geral, não apenas para o funcionamento dos seres vivos. E ele então, e o Maturana nunca tinha explicitado isso. E o Matheus recolheu esses princípios e organizou e agrupou esses princípios numa nova teoria
geral dos sistemas, né? É nova porque ela é novo paradigmática e já havia a teoria geral dos sistemas do Bertalanffy, né? Que, como eu disse, não era ainda novo paradigmático. Mas o Matheus foi além. Ele também elaborou uma teoria geral para os sistemas autônomos. E com essa teoria, ele mostrou a possibilidade da gente superar uma polêmica que estava na área sobre se os sistemas sociais são ou não autopoéticos, né? E aí, com esse quadro, com essa nova teoria, o Matheus mostrou que tanto os sistemas autopoéticos como os sistemas sociais são parte de uma categoria mais ampla, que é a dos sistemas autônomos. Que, por isso, às vezes, as pessoas fazem confusão, mas são sistemas diferentes, porque os sistemas autopoéticos produzem seus próprios elementos e os sistemas sociais só produzem suas próprias relações, né? Então, acho que foi uma contribuição importante do Matheus para complementar esse quadro das teorias sistêmicas, né? E sem dúvida, a ciência agradece, a mãe agradece, e nós temos aí muito a compartilhar, sem dúvida, né? Isso. A partir daí, Marisé, você escreveu um artigo que é o Pensamento Sistêmico Novo Paradigmático, um convite para transformarmos o nosso viver. E aí? Sim. Eu acredito que essa visão sistêmica, esse pensamento sistêmico novo paradigmático, não é um pensamento só para fundamentar práticas profissionais, práticas científicas, que é um pensamento para o nosso viver. A partir do momento em que nós assumimos genuinamente a nossa impossibilidade de falar objetivamente do mundo, de conhecer objetivamente o mundo, e nós entendemos que isso se dá devido à nossa constituição biológica, à constituição do nosso sistema nervoso, que não permite que a gente capte objetivamente o mundo. E quando a gente entende isso, então nós vemos que ninguém é autoridade para falar da verdade, ninguém tem acesso privilegiado à realidade, ninguém pode considerar que a sua opinião, a sua verdade é melhor do que a do outro, né? Nós somos apenas diferentes uns dos outros. E aí a gente assume uma posição de reconhecer e legitimar o outro, legitimar a verdade do outro, o modo como ele pensa, o modo como ele age, entendendo que tudo isso é evidência de que é a estrutura dele que está possibilitando que ele atue, fale, pense desse e não de outro jeito. E mais que essa estrutura é resultado da história de interações que ele teve com o meio, né? Então isso nos leva a assumir genuinamente aquela frase do Maturana que eu não canso de repetir: eu reconheço o outro, eu acrescentei a palavra genuinamente. Reconheço genuinamente o outro nos meus espaços de convivência, né? Então, quando isso acontece, quando mais pessoas assumem esse pensamento novo paradigmático e assumem que cada um de nós é responsável pelo mundo que nós estamos fazendo emergir com a nossa forma de viver, né? Então, eu acho que esse é realmente o caminho para uma transformação social que é tão almejada atualmente, né? Por isso é que eu dei esse título para minha palestra, depois um artigo, né, sobre o pensamento sistêmico como um convite para transformarmos o nosso viver. E me encanta muito, né? Porque não é um viver que vem pronto, né? Que é um convite à co-construção, à colaboração, à corresponsabilidade, né? Numa posição de que, de fato, ninguém é dono e nem tem essa neutralidade, né? Mas nesse espaço, sim, das conversações. Sim, é isso. Eu acho que é por isso que eu não me canso de, quando eu sou convidada, atender aos pedidos para falar disso, fazer palestras, dar cursos, porque eu acredito realmente que a gente precisa semear essa nova visão de mundo como uma promessa
de mudança do nosso contexto social, de acesso à cidadania, né, de legitimar o outro, apesar dele não ter a mesma história de interações e, portanto, ser muito diferente de nós, mas que ele tem a verdade dele e que é legítimo ele ser diferente de nós, né? E eu acho que é muito interessante a gente ampliar esse viver, que ele não está restrito a profissionais ou de um campo disciplinar específico. Agora, na vida, você podia exemplificar nas relações, nas famílias, como é que seria essa transformação do viver? Sim, eu inclusive escrevi um capítulo que eu coloquei o título assim, Pensando Sistemicamente as Nossas Relações Familiares, a partir do novo paradigma da ciência. E lá nesse capítulo eu dou vários exemplos, né? Como é que na família a necessidade de ampliar o foco, a gente aprendeu com a ciência tradicional a analisar, a separar em partes, a colocar a culpa em uma pessoa. Às vezes a família chega, você sabe, no consultório para terapia de família e fala: na minha família o problemático é o fulano, né? Localiza o problema. E aí a gente convida as pessoas a pensarem nas relações, né? E também a ideia de que as coisas têm um início e que tem uma causalidade linear, isso também é uma coisa que a gente precisa ultrapassar na nossa forma de viver, né? Então, reconhecer a sua própria participação na situação que está acontecendo, isso também é uma contribuição do pensamento sistêmico. E essa questão também de pensar na construção coletiva, né, das soluções. Por exemplo, eu costumo dizer, se um pai sistêmico é procurado por um filho que vem com queixa do seu irmão, ele convida para uma conversa conjunta o filho, que é o queixoso, e o irmão. O pai tradicional talvez fizesse assim: pode deixar, meu filho, você está com queixa do seu irmão, eu vou conversar com ele, e depois volta e conversa com o outro. E a ideia da gente trabalhar com o sistema, com as relações, é uma ideia inovadora, né? Porque aí dá a oportunidade de cada um ouvir o outro, ouvir a verdade do outro, ouvir a justificativa do outro para suas próprias ações, né? Então, eu acho que tem realmente uma implicação muito ampla. Se a gente conseguir que as pessoas em geral passem a assumir uma visão sistêmica, eu acredito que nós vamos ter uma mudança nas relações sociais, né? Em todos os contextos do que nós chamamos a nossa sociedade, né? Maria José, eu acho que depois dessa sua ilustração, até da gente entender isso, o que é um pai sistêmico, né? E aí a gente pode ampliar essa forma de compreensão para contextos tão diversos. Eu só tenho a agradecer essa sua caminhada tão linda. E com os meus alunos, quando eu me refiro a você e dizendo que você foi minha professora de graduação, normalmente a imagem que as pessoas criam é de uma senhora bem já depauperada, né? Então, constatar a sua vitalidade, a sua presença, a grande contribuição que você tem trazido é uma honra, né? Então, que esse papo ele possa aí ser também oportunidade para outros que vão ser muito bem-vindos, né? Para mim também. É sempre um prazer falar dessas ideias e encontrar com você também muito prazeroso. Muito obrigada.